Vamos agora para a nossa segunda aula de hoje, na disciplina de Ciências. E, por favor, eu já quero pedir para vocês abrir o livro, na página 368. Nós vamos dar continuação a esse assunto, falando sobre o solo e a vegetação. Vamos continuar aí falando mais um pouco. Página 368, ok? Vamos lá, já encontraram? E agora aqui, gente, nessa parte do assunto, nós vamos falar um pouco sobre a preservação dos ambientes, né? Dentro desse solo a gente já vem aprendendo algumas coisas que o homem faz que prejudica o meio ambiente. Semana passada nós estudamos sobre o efeito estufa, os prejuízos, e agora a gente vai estudar um pouco sobre como agir, o que fazer para a gente preservar o nosso mundo. Porque até onde a gente sabe, é aqui que a gente pode viver. Mas o que acontece é que o homem, por assim dizer, é o termo que é usado, não está cuidando da sua casa. Tem feito coisas que têm trazido prejuízos, né, para a sua sobrevivência aqui nesse planeta. Então, abram aí o livro na página 368. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, acompanhem a aula, a videoaula, melhor dizendo, com o livro aberto e acompanhando ali todo o assunto que eu estou explicando para vocês, para que quando vocês chegarem no exercício que vão precisar responder, você tenha como saber onde está a resposta, ok? Se você só assistir e depois for abrir o livro para responder, você vai ficar perdido, porque nem sempre o PowerPoint que eu preparo aqui está com, nem sempre não, ele nunca vai estar com a página completa do livro. Eu preciso dividir essa página em algumas telas. Então, acompanhe o que eu estou falando pelo assunto do livro, para você se familiarizar com o assunto e saber onde encontrar as respostas. Então, vamos lá. Falando sobre a preservação dos ambientes. Como eu já vinha falando, muitas atitudes do homem é para seu próprio prejuízo, porque isso altera o meio ambiente que ele vive e torna alguns produtos, algumas coisas do mundo extintas, acabam, né? Porque elas não conseguem resistir a esse ataque, vamos assim dizer, do homem no meio ambiente. E aqui, nessa primeira imagem, nós estamos vendo alguma dessas atitudes. Por exemplo, as queimadas, né? É muito comum as pessoas falarem, alertarem, pedirem que as pessoas parem de estar queimando o solo. Mas a grande maioria, elas acham mais fácil, vamos assim dizer, queimar a área que elas pretendem acabar ali com a plantação. Só que isso empobrece o solo e vai alterar, né, ali a vida ali presente. Então, as queimadas, a poluição do ar, da água, do solo, a caça e a pesca em tempos que não é permitido, porque toda a vida ela precisa ter o seu tempo de procriação para então se multiplicar. Então, geralmente, as autoridades ambientais dizem, de tal tempo a tal tempo é proibido a pesca aqui nessa área. Mas tem muita gente que não obedece, infringe a lei e está a fim de pescar e vai lá e pesca. Então, essas pescas predatórias vão agredindo o meio ambiente do seguinte modo: impede que aquela espécie procrie, se multiplique e aí depois ela entra em extinção, porque ela não consegue dar conta de tanta demanda, o homem indo sempre à procura, né, daquela espécie, sem dar um tempo que ela precisa para então se multiplicar. Então, essas ações aqui, impedem a preservação do ambiente, né, danifica, prejudica o seu desenvolvimento. Para preservar os ambientes, a gente precisa ter algumas atitudes, como, por exemplo, a delimitação de reservas ecológicas, né?
Quando o governo, seja do estado, seja do país, ele delimita as áreas, ele diz assim, agora isso aqui é uma reserva ecológica. Ele está dizendo que ela não pode mais ser explorada. Tanto a fauna como a flora daquele pedaço de terra não pode ser explorado, não pode ser extraído nada dali. Então, essa é a primeira atitude. Também temos o uso racional dos recursos naturais. O que isso quer dizer? Uso racional. A gente precisa saber a quantidade que a gente pode usar, quando usar. Então, que o uso de tudo aquilo que a gente for fazer seja assim, consciente, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. E outras coisas que são feitas para ajudar, né, a natureza, o meio ambiente, são leis para controle da emissão de poluentes. Existem muitas leis aí que, se elas fossem realmente rigorosas, elas proibiriam a circulação de vários meios de transporte que poluem o ar, né? Elas também fechariam muitas fábricas, muitas empresas que não seguem o protocolo, que não seguem aquilo que foi estipulado. Mas a gente sabe, infelizmente, que o mundo, não é somente no nosso país, o mundo tem leis frágeis, né? Que às vezes são manipuladas por pessoas que têm muito dinheiro. E agora a gente vai falar nessa parte sobre o uso racional dos recursos naturais. É aquela primeira atitude, aquela primeira medida que a gente falou anteriormente. Okay? O uso racional. A gente sabe que nós precisamos dos recursos naturais. A gente precisa das plantas, dos animais, do solo. E todos eles são úteis para a nossa sobrevivência. Mas o que acontece? Nem sempre a gente preserva para tê-los toda a vida. Às vezes a exploração, a extração é em quantidade muito elevada e leva ao esgotamento desses recursos, né? Então, aqui está falando sobre aqueles recursos que são úteis para a gente. Primeira coisa que o livro está trazendo para a gente é o petróleo. O petróleo ele é útil para a gente. O ser humano pode extrair o petróleo, sim. Ele vai facilitar muito a vida do ser humano. Por quê? Porque é pelo petróleo que o ser humano obtém os combustíveis. O petróleo também fornece energia, como a gasolina e o gás de cozinha. Então, ele é útil. Ele só precisa ser extraído de forma correta. O prejuízo que gira em torno da extração do petróleo é que nem sempre ele é controlado e existem vazamentos. E como a gente já viu em aulas passadas, esse vazamento gera uma poluição das águas, sejam dos oceanos, sejam dos mares. E isso traz um prejuízo. Mas se o homem soubesse como extrair e tivesse essa consciência de não danificar, de não prejudicar o meio ambiente, seria algo assim perfeito. Favoreceria o ser humano e não traria prejuízo. Então, precisa-se ter uma consciência do que está fazendo. Uma outra coisa que é extraída e nos é útil são os minérios, como o ferro e o alumínio. Esses metais, eles são muito utilizados por nós, né? O ferro e o alumínio, na fabricação de várias coisas que a gente utiliza dentro de casa. Mas também existe um perigo sempre que ocorre a extração desses dois minérios. E é nisso que o homem deveria se precaver, prestar atenção, como é que ele está extraindo, para que só trouxesse benefícios e não nenhum prejuízo. E o terceiro item é a água. A água, ela é muito útil para a gente. Ela é utilizada nas usinas hidrelétricas, na produção de energia e muito utilizada por nós. Como a gente já falou e eu volto a repetir, nós somos em grande parte formados por água. Então, nós precisamos, né, de água, nós precisamos consumir água. Então, como ela é parte fundamental para a nossa sobrevivência, deveríamos ter uma consciência maior para preservar e não poluí-la ou contaminá-la, certo? Então, os recursos naturais, eles devem ser aproveitados e aqueles que tiverem condições devem ser também reaproveitados. O que isso quer dizer? Que você usa
um recurso natural e assim que tiver condições, você reaproveita aquele mesmo recurso, usando ele de várias formas, para evitar um prejuízo ou evitar um desperdício, tá certo? Para que eles não se esgotem, não acabem, tá certo? Então, a gente precisa seguir, assim, algumas regras para a gente usar esses recursos naturais. A primeira delas que o livro está trazendo é prever e evitar o estrago, né? Tudo que a gente for usar na natureza, a gente deve usar com consciência, sabendo que não podemos desperdiçar. A gente precisa também consertar os estragos que já feitos. Se tem algum desses recursos que a gente usou e não soube utilizar, e a gente senta, pensa, não, eu posso consertar isso aqui, eu posso diminuir esse desgaste, isso aqui. Então, é muito bom a gente tentar consertar os estragos que talvez a gente já provocou no meio ambiente. Precisamos respeitar as leis que são criadas para preservar, né, os animais, preservar também as plantas, que é, no caso, a nossa fauna. Devemos respeitar as leis contra a poluição, respeitar as leis de proteção aos animais, respeitar as áreas de reservas e os parques florestais e, na medida do possível, reciclar o nosso lixo, né? Não fabricar também lixo em excesso, porque isso faz mal ao meio ambiente, ok? Vamos lá, continuando aqui o nosso assunto, falando sobre a proteção de plantas nativas e animais silvestres. Muitos desses animais e plantas que existiram no nosso país, desde o início do seu descobrimento, andam sofrendo grandes perdas e não estão acompanhando, né, a sua produção. Foi o caso do pau-brasil. É uma madeira, uma árvore que foi encontrada aqui, desde que o país foi descoberto, mas a extração foi demais. E aí ele entrou quase em extinção. E por isso hoje existem muitas organizações que trabalham cuidando para preservá-lo, né, e permitir que ele exista, ainda existe. A mesma coisa, tem muitas organizações que cuidam de espécies ameaçadas de extinção, como, por exemplo, aqui vocês estão vendo a imagem da sede do projeto Tamar. Esse projeto ele trabalha com as tartarugas marinhas, tendo todo um procedimento de cuidado, marcando elas com chip, acompanhando ali toda a sua produção, para impedir que ela entre em extinção, já que o número foi bastante reduzido, né, por causa da pesca ilegal. Então, projetos como esse vão cuidando em todo o Brasil, tanto da fauna como da flora, ou seja, tanto dos animais como das plantas que estão tendo essa ameaça de ficarem extintos. Nessa segunda imagem, você consegue ver aqui 2 biólogos trabalhando, verificando, medindo aí uma tartaruga. Eles fazem parte do projeto Tamar, que trabalham fazendo esse acompanhamento com as tartarugas marinhas, tá certo? Fernando de Noronha. Saindo um pouco desse assunto sobre a preservação, sobre o uso racional dos meios, né, que o ambiente fornece para a gente, vamos falar agora sobre o saneamento básico. Saneamento básico é um conjunto de medidas que são criadas para dar condições de higiene naquele lugar. E o saneamento básico, ele envolve vários trabalhos ali, como, por exemplo, o tratamento da água e a distribuição para a população. Então, vamos dizer assim, exemplificar para vocês entenderem. Aqui na nossa cidade, quem é que trabalha com esse procedimento, fazendo esse processo de cuidado da água? O SAI. Ele tanto trabalha tratando essa água que vai chegar na nossa casa, como também é responsável pela distribuição dessa água, certo? E a outra coisa que envolve o saneamento básico é a rede de canos para recolher o esgoto e as estações de tratamento. Aqui, a gente não vê muito isso
não é aquele projeto todo voltado para a questão do esgoto. A gente vê muito esgoto a céu aberto. A água, por exemplo, que sai da nossa casa, tanto da pia como do chuveiro, de uma máquina que lava a roupa, escorre pela rua, no canto da calçada, mas escorre pela rua. Em lugares que são desenvolvidos, esse esgoto ele é por baixo, tem toda uma encanação feita e um lugar para onde ele vai escorrer. E essa água não vai ficar a céu aberto, porque essa água que a gente utiliza dentro de casa é uma água já suja e inapropriada. E ficando e saindo, como acontece no lugar que a gente mora, ela vai contaminando também o solo e, quem sabe, dependendo da quantidade, ela entra para o lençol freático, ok? E o terceiro serviço dentro do saneamento básico é a coleta de lixo e um destino adequado para ele. Nós aprendemos na aula passada sobre os aterros sanitários, que é aquele lugar apropriado para descartar o lixo, que tem todo um trabalho por trás disso, né? Então, na nossa cidade, nós temos a coleta de lixo, mas eu não conheço se tem a segunda parte nesse processo, que é um aterro sanitário para receber esse lixo, ou se ele é jogado a céu aberto. Então, esses são os 3 princípios dentro do saneamento básico. O que precisa ser feito para ter um saneamento básico? Nessas imagens, você vê o caminhão recolhendo o lixo. Esse caminhão é da cidade de São Paulo. E aqui uma obra para deixar todos os esgotos embutidos. Aqui na Barra, nesse segundo conjunto que foi feito aqui na fazenda, é possível a gente ver esse trabalho aqui. Os esgotos aqui todos embutidos, passa por baixo das casas, certo? É assim o correto. Agora, também não é só embutir eles por baixo da terra. Ele tem que ter um lugar apropriado para escorrer, para ser derramado, porque aí já começa um processo de purificar de novo essa água. E vai sendo um ciclo. Ok? Se tiver os devidos tratamentos. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre o tratamento da água. Nem toda água que bebemos ela é potável. Ela precisa passar por um longo tratamento até que se torne apropriada para o nosso consumo. Então, quais são os procedimentos? Primeiro, a água, na maioria dos lugares, elas são recolhidas, tiradas dos rios. E é claro que a água de rio não está pronta para ser ingerida. Então, ela passa pelas estações de tratamento, e nessas estações elas vão receber alguns tratamentos com produtos químicos para, assim, purificar elas. Ok? Para tirar toda a impureza e torná-la potável. Então, aqui vem os processos, as etapas no tratamento da água. Isso quando a água é extraída dos rios. No nosso caso, aqui na nossa cidade, a água ela vem de um lençol freático, ok? Mas também precisa-se passar por um tratamento. E é nesse procedimento que o SAI, que é a empresa responsável pela água aqui do nosso município, trabalha, tendo esse controle de qualidade. Mas aqui está dando o exemplo da água que é puxada, que é pega dos rios para serem tratados. Então, aqui na imagem é possível você acompanhar o que cada item desse está falando. Então, primeiro, ela é armazenada na represa. Observe que a água vem do rio e ela é sugada, puxada aqui para dentro, e ela é armazenada aqui. Número 2, a água é essa, né? Número 2, ela é bombeada para essa estação de tratamento. Depois ela vai, sendo dirigida. Acompanha aqui esse cursor vermelho. Sai dessa estação de tratamento, ela é bombeada por esse cano, vai então para esse terceiro, que no caso é o primeiro tanque. Nesse tanque ela vai receber produtos para formar um floco com a sujeira. Como a sujeira que está na água às vezes não é visível
a olho nu, ela recebe um tratamento, um produto que vai juntar toda essa sujeira, formando uma espuma de sujeira. Depois que essa espuma é formada, ela vai para o próximo tanque, que é chamado tanque de decantação, onde esses flocos da sujeira, eles afundam. Ok? Eles vão ficar no fundo desse tanque. É como assim, que a sujeira ela vai descansar ali, porque quando a gente agita uma água e não mistura a sujeira, nesse próximo tanque a água ela fica parada e a sujeira vai todo para o fundo do tanque. Depois ela é direcionada para um terceiro tanque, é o quinto passo. Nesse tanque vai acontecer a filtração. Aqui vai existir nesse tanque vários filtros com carvão, areia e cascalho para filtrar essa água, para recolher as últimas sujeiras e impurezas que ela chegou aqui, tá certo? E depois ela vai para esse outro tanque, que é onde ela vai receber o flúor, o mesmo flúor que a gente recebe para proteger os nossos dentes, e também cloro, né? Que aí vai ser responsável pela última parte para deixar ela totalmente potável. Então a água aqui já tratada, ela vai para aqui, ó, para esse reservatório. E daqui ela vai ser distribuída por esses canos até chegar em nossa casa. Então esses são as 8 etapas, né, no processo da purificação da água. E aqui a gente vê o que é a água potável. A água potável nada mais é do que aquela água própria para beber. E se eu perguntar a vocês quais são as 3 características da água potável, o que é que vocês vão responder? Ela é incolor, ela é inodora e ela é insípida. Incolor quer dizer que ela não tem cor, a água ela tem que ser transparente, ela não é branca, ela não é cor de gelo, ela não é azul, vermelha, não, ela é incolor, não tem cor, transparente. Ela é inodora, quer dizer não tem cheiro nenhum, porque às vezes por conta da contaminação, quando a gente chega perto da água, a gente sente ela catingando, então essa água é imprópria. A água potável, ela não tem cheiro e também não tem sabor, ela é insípida, ok? E aqui o livro trouxe para a gente mostrando, explicando com maior detalhe como funciona o filtro de barro que você tem provavelmente em casa. Não sei como é o processo aí na sua casa, se é diretamente um filtro na torneira, mas no geral as pessoas têm muito esse filtro de barro, né, para guardar ali a água. Nesse filtro tem uma vela e essa vela é responsável para receber essa água que já foi tratada e fazer, quem sabe, o último filtro aqui, tirar, quem sabe, a última impureza. Por que o filtro é necessário? Tanto seja esse de barro como o filtro de torneira, que já vem acoplado na torneira. Porque a água para chegar nas nossas casas, elas vêm por meio de tubulação, de canos, e a gente não sabe o estado desses canos. Então, a gente não pode simplesmente abrir a torneira, encher o copo d'água e tomar, ok? É mais apropriado se você usar um filtro, quando essa água chega em casa, para que ele faça esse último procedimento, por conta do transporte dessa água, tá certo? E nesta parte aqui o livro está explicando por que a água do filtro de barro ela é mais fria, mais gelada, certo? Porque o barro cozido para fazer o filtro, ele vai reter essa água e à medida que ele retém água, ele vai esquentando a água que tem dentro e ela vai perdendo, evaporando. A gente não aprendeu sobre isso, que quando a água ela é esquentada, ela evapora. Não é? Então, quando essa água evapora, perdendo o calor dela, fica nesse barro cozido e evapora, ele sai. Então, por isso, depois que a água perde essa temperatura ali dentro, ela tende só a esfriar, porque o barro cozido ele vai gelar essa água, deixar ela mais fria.
ok? Mas você pode ler essa parte com atenção, que aqui tem muitas informações valiosas. E agora eu vou explicar para vocês a atividade. Número 1 está perguntando o que é saneamento básico. Lembra que tem uma parte no assunto onde a gente falou sobre isso. O saneamento básico, a gente viu que é uma série de medidas fundamentais para garantir a boa qualidade de vida. Tá certo? Porque no saneamento básico se cuida tanto da água quanto do lixo. Então, são medidas fundamentais para todo mundo ter uma boa saúde. Número 2, cite as medidas de saneamento básico. As medidas são o tratamento de água, rede de esgoto e a coleta de lixo. A gente falou desses 3 tópicos dentro do saneamento básico. Okay? Tratamento de água, a rede de esgoto toda por baixo da terra e a coleta de lixo. Agora, número 3, quem é que paga por esse saneamento básico? Por esses 3 serviços? Quem paga somos nós, os cidadãos, tá certo? E como é que a gente paga? Por meio de imposto. Todo mês chega na sua casa uma conta de energia, uma conta de água. Então, através desses impostos, as empresas responsáveis vão cuidar desse saneamento básico. Lembrem que no saneamento básico estão o tratamento de água, o tratamento de esgoto e a coleta de lixos. Então, nós pagamos por esses serviços. Número 4, em geral, o que acontece com a água antes de chegar na nossa casa? O que acontece? Ela é retirada dos rios e levada para as estações de tratamento. O primeiro passo, lá naquela imagem, a gente vê, ela é retirada dos rios, né, e levadas para as estações de tratamento. E letra B, o que acontece com a água numa estação de tratamento? Lá na estação, ela vai passar por um processo de limpeza e purificação. Lá na estação, ela vai passar por um processo de limpeza e purificação, certo? E letra C, como é que a água é distribuída até chegar na nossa casa? Ela é distribuída por meio de canos, não é assim? Tem um cano que traz a água lá da estação, no nosso caso, lá do SAI, ou do reservatório que o SAI trabalha. É possível ter vários reservatórios desses distribuídos em toda a nossa cidade, e através dos canos, essa água tratada vai chegar até a nossa casa. Entenderam? Questão número 5. Mesmo a gente recebendo água tratada na torneira, o que a gente precisa fazer antes de bebê-la? Então, o conselho é que a gente ferva essa água ou filtre, né, essa água no filtro, ok? Então, são 2 procedimentos que a gente precisa fazer. Ou a gente vai usar o filtro para filtrar, ou a gente ferve essa água antes de beber. E eu volto a repetir, por que isso é necessário? Porque como a água vem para a nossa casa por meio de canos, e a gente não sabe qual a situação desses canos, que está lá interno, está errado debaixo da terra, então é aconselhável que a gente faça um ou outro desse procedimento. 6ª questão. Explique o funcionamento da estação de tratamento de água. Então, aqui você vai falar como foi que você entendeu que funciona aquela estação de tratamento. Lembra daquela imagem? Você vai tentar explicar aqui, né, no 6º quesito, como você entendeu que é esse tratamento. Pega a água do rio, passa por assim, bota cloro e flúor, filtra a água e para lá. Você vai explicar nas suas palavras como você entendeu que funciona essas estações de tratamento de água. E, por fim, para terminarmos a tarefa, você vai responder a 7ª pergunta. Existe estação de tratamento de água na sua cidade? Existe sim, né? Aqui existe o SAI, que o nome é SAI. E onde é que ela está localizada? Então, você pega aí, pede ajuda à mamãe, o recibo de água, provavelmente você vai encontrar o endereço do SAI, certo? E você coloca aqui onde ela está localizada.
Essa é a nossa tarefa de hoje, espero que vocês tenham entendido. E fico esperando para fazer a correção.